Começando mais um curso de filosofia aqui, vamos falar hoje sobre preguiça. Quero começar falando de um rei filósofo, Marco Aurélio, do pensamento dele sobre o que é esse homem preguiçoso e relacionar Marco Aurélio com Kant. Vamos ver dois momentos tão diferentes da história, o que esses dois homens têm em comum. Sejam bem-vindos, vão entrando, o pessoal do Face, do Insta. Preguiça. Quantas pessoas vão entrando? Quem é que se assume preguiçoso? Preguiça é um pecado que as pessoas assumem mais, né? Dos 7 pecados capitais, as pessoas até, quando falam da preguiça, não eu tenho preguiça. É difícil alguém falar eu sou invejoso, né? A inveja é um pecado mais envergonhado. E é para ser mesmo, né? Mas a inveja é um pecado envergonhado. E a preguiça as pessoas falam, né? De vez em quando eu estou com preguiça, eu tenho preguiça disso, daquilo. O que é preguiça? Preguiça é deixar de fazer alguma coisa. Quem gosta de acordar tarde, isso é uma preguiça. Quem tem que malhar, tem que correr, não, hoje eu não vou, estou com preguiça. Quem tem que limpar a casa, não vai limpar porque está com preguiça. Essa é uma forma de preguiça, não é que isso não seja uma preguiça, mas quando a gente fala da preguiça como pecado capital, um dos 7 pecados capitais, seria estranho a gente imaginar que alguém que está com preguiça de correr esteja cometendo um pecado. Seria estranho a gente imaginar que alguém que está ali tem que lavar a louça, deixa para depois cometer um pecado. Então, quando a gente fala filosoficamente do termo preguiça ou teologicamente, né, numa visão tomista do termo preguiça, não é essa preguiça que a gente se refere nos nossos cotidianos. Essa é uma preguiça que às vezes nos atrapalha, porque os nossos desejos eles vão atormentando a nossa vontade. A vontade humana e a preguiça ela age contra a vontade. Essas preguiças pequenas, elas atrapalham, mas elas fazem parte do nosso cotidiano. É muito difícil alguém que nunca tenha preguiça. Você está deitado ali, alguém chama para conversar, estou deitado agora, estou descansando, estou sentado. Você tem uma preguiça. Mas vamos tentar pegar aqui o conceito de Marco Aurélio, desse filósofo rei estoico, né, sobre preguiça. Marco Aurélio, ele era um pensador que tinha uma grande preocupação de encontrar essa vida interior do homem, de encontrar as razões pelas quais nós estamos aqui. A gente não está aqui à toa. Eu já citei o Marco Aurélio uma vez, quando a gente está falando de compaixão, se não me engano, em que ele disse que uma pessoa que morre machuca a humanidade inteira, porque todos nós fazemos parte da mesma humanidade. Marco Aurélio tem uma consciência muito ampliada do que significa o estar no mundo. E eu preciso entender a razão pela qual eu estou no mundo. O que eu estou fazendo aqui? O que me motiva? O que faz com que eu prossiga no meu caminho, na minha história, construindo a minha vida? Esse é o grande pensamento de Marco Aurélio. Quem sou eu na minha relação com o outro? É ele que fala que quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais profundo eu sou comigo mesmo, mais eu conheço aquilo que está ao meu redor. Quanto menos profundo eu sou, quanto menos eu me conheço, mais frágil eu sou na minha relação com os outros. Então é muito bonita a visão que Marco Aurélio tem de humanidade. Aí ele vai falar sobre preguiça. E quando Marco Aurélio fala sobre preguiça, ele diz que cada vez que eu não acordo para o mundo, eu deixo uma parte do mundo faltando. Cada vez que eu não desperto para o mundo, cada vez que eu estou com uma preguiça de mundo, o mundo perde um pouco. Lembra quando a gente falou de singularidade, que foi um outro tema nosso? Na singularidade a gente diz que nós somos únicos, que nós somos irrepetíveis, que não há 2 pessoas iguais a nós na humanidade. E exatamente por isso a gente tem que se valorizar, a gente tem que gostar de quem a gente é. Conceito de singularidade. Marco Aurélio parte desta visão para falar sobre o risco de uma pessoa preguiçosa. Mas então a preguiça de Marco Aurélio não é estou com preguiça de lavar a roupa, estou com preguiça de varrer a casa, estou com preguiça de
ir caminhando, vou de carro, estou com preguiça. Não é essa preguiça. A preguiça de Marco Aurélio, que é a preguiça filosófica, é eu tenho preguiça de viver. Ou eu desisti da vida. Eu não quero mais viver. Eu não acredito em mais nada. Eu não acredito em mim. Eu não acredito na humanidade. Eu não acredito no ser humano. Para mim, o ser humano é um projeto que não deu certo. Eu não acredito nas minhas ações, porque tudo aquilo que eu fiz não aconteceu nada. Eu já sofri tantas desilusões, eu já me esforcei tanto, eu já me multipliquei para ajudar as outras pessoas. E eu cheguei à conclusão de que nada vale a pena. Então eu desisti da vida. Isso é preguiça, do seu ponto de vista filosófico. Então quando a gente fala da preguicinha, vem aqui em casa, não vem você porque eu estou com preguiça, isso não é uma preguiça filosófica. A preguiça filosófica é, eu não quero mais viver. Eu não aguento mais, eu não tenho forças para viver. Eu já enfrentei muitas dificuldades na minha vida. Eu acordei sem ter vontade de acordar, eu não quero sair da cama. Eu não quero sair de quem eu sou. Eu não quero me conhecer, eu não quero pensar. Quanto mais eu penso, mais eu sofro. Quanto mais eu me lembro da minha solidão, quanto mais eu me lembro das coisas que eu perdi na vida, quanto mais eu penso nas pessoas que eu amei que foram embora, algumas porque morreram, outras porque não me aguentaram, desistiram de mim, quanto mais eu penso nisso, mais preguiça eu tenho de viver. E não há ninguém para me despertar disso, porque é uma decisão minha. Eu acho que o ser humano não deu certo. Essa é a preguiça. Pecado. Por que é pecado? Porque o pecado é você pisar no seu irmão ou em você mesmo. Esse é o conceito profundo de pecado. Pecado. O que é pecado mesmo? É humilhar o seu irmão. Olha o grande mandamento de Jesus. Amar o próximo como a você mesmo. Todas as vezes que eu não amo o próximo, eu estou pecando. Todas as vezes que eu piso, que eu humilho, que eu destruo, que eu tramo contra. Ontem, quando a gente falou da avareza, a gente falou das filhas da avareza. A traição é uma delas, a mentira é outra delas. Isso é pecado. E quando eu peco contra mim mesmo, quando eu desperdiço os meus talentos, é um pecado. Quando eu não tenho a compreensão do que significa a minha ação humana, eu estou pecando contra mim mesmo, porque eu estou jogando fora a minha vida. E a gente não pode fazer isso com a gente. É pecado. E eu queria que aqui, sobre essa reflexão, porque a gente não está pegando os pecados capitais, né? Por acaso foram 2 seguidas, a próxima aula é sobre moral, que é um tema lindo, não é um pecado capital. Os pecados, como a gente falou ontem, né? Os pecados capitais, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. A gente está pegando aqui esse conceito da preguiça. Sob o ponto de vista filosófico, o desistir de mim mesmo é o grande pecado que eu cometo contra mim mesmo. Eu cometo contra Deus, porque foi Ele quem me criou, e eu cometo contra mim mesmo. Eu faço com que desejos menores matem a minha vontade. Nós somos filhos da vontade. Nós somos frutos da vontade. Alguém teve uma vontade para que a gente pudesse vir ao mundo, nascer. E o que é essa vontade? É a não preguiça. A preguiça mata a minha vontade. A vontade é esse motor que vai me levando para frente, vai me levando para frente. Porque eu tenho coisas que eu acredito e coisas as quais eu não abro mão em hipótese nenhuma. Porque essas coisas me realizam e melhoram o mundo. Tem a ver com depressão. A depressão, ela é uma preguiça de alma. Eu desisti, eu desanimei. É que quando você, do seu ponto de vista filosófico, fala em depressão, você enxerga como doença. Se você vai para a teologia, o pecado, né? A preguiça é um pecado, mas é o mesmo princípio. É o princípio, olha, eu não tenho mais vontade. Um dia eu sonhei em ser médico, um dia eu sonhei em cuidar das pessoas, um dia eu sonhei de amenizar a dor das pessoas. Eu era pequeno, eu fui com a minha mãe ao médico e o médico tratou minha mãe tão bem, minha mãe era muito pobre, e aí ali eu tive aquele grande sonho, eu vou mudar o mundo como médico.
Um dia eu tive um sonho de ser engenheiro, porque o meu pai tinha um amigo que era engenheiro e que falava das coisas que ele construía, e ele fez casas populares e eu queria ser um engenheiro para dar casa para as pessoas. Um dia eu sonhei em ser juiz, porque eu fui ver um júri e eu vi uma pessoa que estava sendo condenada injustamente, e esse júri e esse juiz conseguiu restabelecer a verdade, e aí esse juiz fez com que eu acreditasse que a justiça existia. Um dia eu sonhei em ser artista, porque eu entrei num teatro e eu fiquei profundamente emocionado com um ator dizendo um texto que tocou no meu coração, e eu saí dali dizendo: eu quero ser artista. Um dia eu sonhei em ser astronauta, porque eu vi uma história de que os astronautas, quando chegassem em outros planetas, conseguiriam, ao compreender os outros espaços, ajudar o espaço em que a gente vive. Um dia eu sonhei em ser... que mais? Qualquer sonho, ele se torna digno quando eu consigo perceber a minha vontade diante do sonho que eu tenho. O que é preguiça? Eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais sonho. O que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho sonho nenhum? O que eu vou fazer da minha vida se eu fui fragilizando as minhas emoções, eu fui sofrendo? Minha gente, sofrer faz parte. Você já teve muitas portas fechadas? É da vida. A preguiça é: não vou tentar de novo. Eu virei escritor, eu contei algumas vezes, acho que nesse curso ainda não, mas algumas vezes em palestra, eu virei escritor por causa de uma mulher que morava no asilo lá da minha cidade, Cachoeira Paulista. Minha mãe ia nesse asilo, fazia um trabalho voluntário, e essa mulher chamava Ermelinda, e ela era uma contadora de histórias, e ela falava muito, e as pessoas não tinham paciência de ficar com a Ermelinda, e eu tinha paciência de ficar com ela. E eu ficava muito feliz de ouvir as histórias dela, de aprender novas palavras com ela. E ela foi perdendo depois a visão, e eu acabava lendo para Dona Ermelinda, e isso fez com que eu fosse gostando de ler. E ela me emprestava livros, e eu lia os livros que ela me emprestava. E ela perguntava assim: aí, Gabriel, você gostou? Eu falei: gostei muito. Você entendeu? Eu não entendi nada, mas eu gostei muito. E ela dizia assim: calma, as palavras são mágicas, e quando você menos perceber, elas vão tomando conta de você. E eu sou muito grato a ela, Dona Ermelinda. Um dia eu conto a história inteira dela, mas é uma linda história de uma mulher no asilo que abriu a minha mente para a beleza da palavra, de sua excelência a palavra, do texto, E aí eu acabei ganhando um concurso, com 12 anos, um livro que chamava Eu Só Queria Ser Poeta. Depois eu escrevi uma série de livros religiosos, catequese, chamado Caminhando com Jesus. Esses livros ainda existem por aí. E eu fui crescendo, fui fazer filosofia, faculdade, e eu escrevi um outro livro sobre Maquiavel. E aí eu queria publicar, levar para uma editora para publicar. Eu me lembro que eu fui para uma editora, eu fiquei quase 7 horas sentado, esperando o editor me atender. Eu tinha medo de aceitar a água que eles me serviam, porque eu poderia ter vontade de ir ao banheiro, Se eu tomasse água, eu ia ficar com vontade de ir ao banheiro. Então eu ficava sentadinho ali, esperando para ele me atender. Tremendo, assim, de medo, de vontade, de sonho, porque os outros livros eram livros religiosos, aquele outro eu era muito criança, e agora, já no alto dos meus 18 anos, era um livro de filosofia, um livro sobre Maquiavel, E aí eu fiquei lá. Uma freira, uma grande amiga minha, uma professora que mora em Lorena, chama Irmã Olga de Sá, ela que marcou essa conversa, e de repente, depois de ficar essas 7 o dia todo lá esperando, ele abre a porta. Ele falou assim: pode entrar o Gabriel, Eu falei: sou eu. Não, você é um moleque. Eu falei: obrigado, você que escreveu sobre Maquiavel, me explica Maquiavel então, falando meio bravo assim. E na hora eu dei uma travada quando ele falou, o senhor quer que o livro que eu falo, aí não sabe nem falar, é um moleque, aqui você não vai publicar esse livro. Aí eu saí. Eu tentei falar com ele ainda, ele fechou a porta, e eu saí numa tristeza. Porque é isso, Há muitas portas que se fecham pra gente. A vida não é... As pessoas dizem assim: Chalita tem 85 livros publicados, que facilidade, Não, nada é fácil, para ninguém é fácil,
E aquilo me deu, né, um banho, assim. Aí eu falei com essa irmã depois, falei assim, obrigado, mas eu acho que realmente eu sou muito jovem, mas eu pedi que ele pelo menos lesse o livro, ele não quis ler o livro. Ela falou, vai em 10 editoras, Gabriel, vai atrás até alguém aceitar o seu livro. E eu fiz isso, eu fiz uma peregrinação de editora em editora, editora em editora, até que eu cheguei numa editora que publicou o livro, vendeu muito. Depois aí eu escrevi um que chamava Mulheres que Mudaram o Mundo, eu tinha uns 20 anos, né? Se ele vendeu mais, e aí foi um livro atrás do outro, mas com muita dificuldade. O que é preguiça? No primeiro momento que uma porta se fecha, você fala, eu não posso, eu não consigo. Eu, quando conheci o Padre Fábio, ele pediu para ir num programa meu que eu tinha na Canção Nova, né, que não era nem o Papa Beto, era o Quarta Viva, primeiro programa que eu tive lá. E aí ele foi muito legal, gostei muito dele, e ele falou assim, nossa, Gabriel, eu tenho um livro que chama Mulheres de Aço e de Flores, queria muito que você lesse o livro, assim, e queria saber a sua opinião sobre o livro, né? Aí eu li o livro dele, e é um livro fascinante, fantástico. Eu falei, esse livro é maravilhoso. Ele falou, então, eu já mandei para 3 editoras, ninguém quer publicar. Eu falei, ninguém quer publicar esse livro, né? O Padre Fábio não era tão conhecido ainda na época, e as editoras não leem, né? Não levam muito a sério. Aí eu liguei para uma editora, pedi para publicar o livro dele. Falei assim, eu não estou pedindo para publicar, estou pedindo para ler. Leia o livro dele. Ele tem uma verve poética que é fascinante. A maneira com que ele descreve as personagens, a contação de histórias que ele coloca é incrível. Leia o livro dele que vocês vão publicar. E publicaram, e foi um grande sucesso esse livro. Mas quando ele disse para mim, eu já mandei para 3 editoras e ninguém aceita publicar. Estou dando o exemplo do escritor, mas eu poderia dar qualquer exemplo. A vida, minha gente, ela vai colocando uma série de barreiras, mas ela não pode nos enfrentar, nos encontrar, melhor dizendo, como pessoas preguiçosas que desistam nessa barreira. Vá em frente. Ontem um amigo meu que é artista, né, estava dizendo das dificuldades dele, que não consegue, nossa, já estava difícil e agora não vou conseguir papel, eu vou ficar mais velho, é mais difícil. Eu falei, peraí, quantos artistas mais velhos conseguem brilhar com isso? Não desista. Você pode reinventar a sua vida, você pode ressignificar a sua vida, mas não desista. Essa é a preguiça que é ruim, que é uma coisa que não é boa, que não é nossa. Kant dizia, Kant é um outro filósofo que a gente já falou também, né? Kant é um filósofo que é um marco sobre a emancipação, sobre a ética, né? na filosofia contemporânea. E Kant dizia que nós deveríamos ter vergonha de pensarmos na preguiça. Porque quando a gente pensa na preguiça, é como se eu tivesse, né, um mundo de correntes de pessoas de mãos dadas que precisam estar de mãos dadas para caminhar, e eu quebro isso, porque eu não estou fazendo a minha parte. E cada um tem que fazer a sua parte. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos fazer a nossa parte. A preguiça impede que a gente faça a nossa parte nesse mundo. Resiliência, exatamente, um tema que a gente já usou. Eu não vou ficar desesperado se tiver uma pedra no meio do caminho, como diria Drummond. Eu tenho que achar um caminho naquela pedra. Está com uma pedra ali, acha um caminho no meio da pedra. Haverá pedra no seu caminho, sempre. E sempre será assim. Quantos nãos a gente recebe? Quantas portas que se fecham para a gente? Eu já ouvi algumas pessoas, né? Isso, Mulheres de Aço e de Flores foi da editora Gente, a Roseli, eu liguei para ela, eu tinha vários livros na editora Gente, e eu falei assim, você tem que ler esse livro porque ele é incrível. E ela mesmo tinha recebido o livro, já tinha mandado, mas o pessoal aqui, eu falei, pode acreditar, como eu fiz isso com outros autores, né? Eu acho que quando você vai percebendo o talento de um lado ou de outro, eu não gosto, às vezes, quando a pessoa manda um livro para mim, eu falo assim, Chalita, dá um jeito de publicar. Não, eu não tenho editora, né? As pessoas não podem se acomodar numa pessoa só. É como você liga para alguém e fala assim, arruma um emprego para mim. Se você estiver pedindo para mim mais para 200 pessoas, tudo bem. Mas não é só para mim, vai atrás. Vai atrás. O preguiçoso fica deitado embaixo de uma parreira falando assim, se Deus quiser um dia uma uva cai na minha boca. Meu amigo, Deus já te deu a uva, te deu a mão.
Você quer que ele faça cair a uva na sua boca? Quando ela for cair, vai estar podre a uva. Ele já te deu a mão, já te deu a inteligência, já te deu os olhos, já te deu a natureza, já te deu a uva. Não dá para você levantar e pegar aquilo? Não, mas eu estou com preguiça. Eu estou com preguiça de viver. Não tenha preguiça de viver. Eu sei que às vezes dá isso na gente. Não olhem isso, né? O pecado, então eu vou para o inferno, né? Não é nessa perspectiva que a filosofia trata o pecado. A filosofia trata na perspectiva do desperdício de vida. Quando a gente falou da gula, né? A gente não falou que o ruim da gula é que você vai comendo e você não sente mais sabor de nada por causa do fastio, né? Do exagero. A preguiça, de tanto você ficar relaxado, largado, a sua mente para de agir. Estou aqui jogando joguinho, né? Ai, que delícia, estou jogando joguinho. De manhã estou jogando joguinho, à tarde estou jogando joguinho, à noite estou jogando joguinho. É isso que você faz na sua vida? Estou deitado, vendo série. Que legal que você está vendo série, mas é isso o dia inteiro? Não, mas nesse momento, o que eu tenho para fazer? Não sei. Não sei, descubra dentro de você, converse com você mesmo. Pense, que vontade é essa que está sendo morta por desejos? Você pode ter uma vontade grandiosa na vida e ir atrás dela. Algumas são incríveis, outras não deixam de ser vontade, mas não sei se te levam a um lugar que você deveria estar. Vocês já ouviram falar num homem chamado Onassis, que foi casado com a Maria Callas e com a Jacqueline Kennedy? Ele foi muito pobre, enterrou os pais, teve uma vida muito difícil, enfim. E ele tinha uma grande vontade, que era ser o homem mais rico do mundo. E foi um dos mais ricos, ou talvez o mais rico naquela época. Isso é uma forma de vontade. Não tinha preguiça, foi trabalhando naquela direção. Aí eu posso pegar Mandela, que também tinha uma vontade, que era fazer com que não houvesse mais massacre nem de brancos nem de negros. Era acabar com o apartheid, era unir o seu povo. Acho que na minha visão a vontade mais nobre era de Mandela, ou a que mais realizou foi a de Mandela, porque Onassis, mesmo sendo, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele era profundamente infeliz. Talvez quando a vontade ela se relacione a uma coisa só para mim, só minha, ela não me traga a felicidade que ela poderia trazer. A grande vontade, que é quem não tem preguiça, é uma vontade coletiva. É a vontade de Francisco de Assis. Eu quero cuidar dos pobres do mundo. É a vontade de Madame Curie, vou dedicar minha vida à ciência, a curar essas pessoas que mais precisam. É a vontade de Beethoven, de fazer com que a música toque na alma das pessoas. Eu estou dando vários exemplos de profissões e lados e olhares diferentes para dizer o seguinte: os talentos são diferentes e são múltiplos. Você pode escolher a área da vida que você quiser, o talento que você quiser. Você só não pode escolher não viver. É muito triste quando eu escolho não viver. É um desperdício para a gente mesmo, né? Você acordar e não ter pensamentos, né, que expandam o seu sonho de humanidade, de melhorar o mundo. A gente melhora o mundo onde quer que a gente está. Tem uma mulher na minha cidade, lá de Cachoeira Paulista, que faz doces. E eu sempre que posso trago doces para os meus amigos. Faz paçoca. Eu amo paçoca com banana, uma tradição vale-paraibana. E aí eu passo lá, né? Eu levava minha mãe, quem via as minhas lives com a minha mãe. Minha mãe, quando estava sem vontade de sair da cama, eu falava assim para ela: ai mãe, tô com tanta vontade de comer doce, mas sem a senhora eu não gosto de ir lá, né? Porque ela estava tendo que ir de cadeira de roda, tal, então às vezes ela não queria. Não, pega o doce que eu espero. Eu falava: não, deixa para outro dia. Não, então eu vou com você. Aí eu colocava minha mãe no carro, passeava pela cidade e tal, e a gente ia lá comprar o doce. E eu era criança, né? E já tinha esse doce dessa mulher, ela tinha casado há pouco tempo, hoje a filha que faz. Os doces são deliciosos, doce caseiro, né?
E é tão legal porque e ela fazia o doce com tanta vontade e não tinha preguiça nenhuma disso, porque era o seu jeito de adoçar o mundo, fazer doces. Eu não preciso ser Mandela e presidir a África do Sul para melhorar o mundo. Eu posso fazer uma doceira e melhorar o mundo sem preguiça de melhorar o mundo. A preguiça não é tão ruim quanto a avareza, do ponto de vista do pecado, né? Da maneira com que Aristóteles trata, ou Tomás de Aquino trata, né? Aristóteles como vício, Tomás como pecado. Mas é um desperdício a gente não aproveitar a vida que a gente tem, não aproveitar os momentos que a gente tem, mesmo que a gente não tenha tudo que a gente gostaria de ter. Uma das razões, né, que nos levam a desistir da vontade e, portanto, ter a preguiça, uma das razões são os nãos que a gente recebe. Mas a gente vai receber muitos nãos na vida. Deu vontade de comer doce, né? A gente vai receber muitos nãos na vida. Muitos nãos. Isso não significa que a gente não seja bom, que a gente não seja inteligente. Não significa isso. Significa que a gente não se preparou o suficiente para esses nãos. Por isso que os pais precisam dizer alguns nãos para os filhos, que são nãos necessários. A gente precisa aprender com a palavra não, para que um não me atormente a ponto de eu ter preguiça. Nossa, mas eu preparei esse projeto, eu fiz com tanto carinho, eu tinha certeza que iam gostar, eu tinha certeza e nem deu resposta, e eu fiquei com ódio daquilo. Não quero fazer mais nada. Faça, você faz parte da humanidade, você faz parte do mundo. Eu tinha preparado uma coisa aqui para vocês, um pedacinho só, um poema do Fernando Pessoa. Deixa eu pegar o óculos aqui. Eu enxergo, viu? Só pego o óculos para... Olha que bonito isso. Só o começo. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Às vezes, minha gente, a gente olha para trás e fala assim, mas a época mais bonita da minha vida já passou. E agora eu não tenho vontade de mais nada. Agora eu tenho preguiça. Não faz isso com você. Não dê autorização para você mesmo de destruir essa coisa linda que vive, que mora dentro de você, que é a vontade. Deixa eu mandar um beijo para vocês, acabando já aqui. Eu não tenho preguiça de ficar mais tempo não, mas acho legal que seja meia hora. Genilza, Maceió, beijo, obrigado. Lúcia, lindo esse poema. Quem aqui? Lucília, perfeito, obrigado. Simone, um beijo para você. Valéria, Maria José Abreu, boa noite. Sueli, quem quiser colocar o nome da cidade, a gente manda um beijo para a cidade também. Todas as vezes que viajava nas peregrinações Mariana, quem que era aqui? E passávamos em Cachoeira, sempre ia visitar sua mãe. A última vez que visitei foi no ano de 2017. Minha mãe. Amo os 4, Fernando Pessoas, Céu Batista, Vitória da Conquista, Eliane, Fátima, São Paulo, Regina de Guarulhos, Marília, beijos, Marília, beijos, minha linda. Jéssica,
Vou dar uma palestra com o Padre Fábio segunda. Fabiana de Joinville, Santa Catarina, Neuza, Monte Sião, Maria de Londres, que cuida de mim, Adriana de Viçosa, Maiara de onde? Ceará, Cícera de Cubatão, Pati de Curitiba, Sandra de São Paulo, alguém de Portugal aqui, quem falou Portugal? Fátima Rodrigues, estou aqui em Portugal acompanhando você, Nova Friburgo, Michele, Flávia, obrigado pelo carinho, Justina de Santo André, São Paulo, que a população brasileira não tenha preguiça de viver, pessoal de Sete Lagoas, às vezes a gente tem preguiça de mudar o país, a gente tem preguiça de melhorar a vida das pessoas, a gente tem preguiça de sair de um certo sonambulismo, né? Beijo pessoal do Mato Grosso do Sul, Jale, São Paulo, Rose, Belo Horizonte, Tereza. É isso aí, gente. Então, amanhã a gente se encontra, pessoal de Goiás, Roraima, Zenaide, Ângela de Maceió. Nossa, vai passando aqui rápido. Bem, amanhã a gente se encontra. Amanhã não, amanhã é sexta. Segunda-feira a gente se encontra para falar sobre moral. A gente já deu uma palestra sobre ética e agora a gente vai falar sobre moral na segunda-feira. Então amanhã, sábado e domingo não temos, e segunda-feira, no mesmo horário, 6 horas, a gente se encontra aqui para falar sobre moral. Beijão para vocês.